Então, vamos começar a nossa aula. Vou fazer-vos então um screen share para vos mostrar o trabalho de hoje. Ok. Não, isto já está. Ok, então, vocês levaram para casa na semana passada uma segunda chapa. Bom dia. Levaram para casa uma segunda chapa onde eu vos pedi para continuarem, fazerem um segundo desenho usando a ponta seca para podermos fazer impressões a duas cores, ok? Eu vou-vos mostrar uns trabalhos de um artista, do David Hockney, que já tinha falado acho eu a semana passada, mas que nós vamos olhar e que utiliza onde ele utiliza esta técnica em várias séries diferentes de gravuras que ele fez ao longo da vida. Eu não sei se vocês já tiveram tempo de desenhar, se ainda vão desenhar. O objetivo é na sexta-feira termos as duas chapas feitas, a primeira que vocês terminaram na semana passada, a segunda chapa pronta a imprimir, para podermos começar logo amanhã fazendo a aplicação das cores nas chapas e fazendo a impressão sobreposta dos desenhos. E o que eu gostaria que vocês experimentassem é fazer uma primeira impressão e depois fazer uma troca de cores, fazer uma alteração das cores, fazer uma segunda impressão onde veem o que é que acontece ao desenho se as cores forem transformadas, mudadas de uma impressão para outra. Portanto, as gravuras que eu acho que são interessantes de olhar para fazermos este trabalho, as gravuras do David Hockney são, quer dizer, o David Hockney é um artista contemporâneo, ele começou a fazer gravura ainda muito jovem, ele já deve ter agora mais de 70 anos, portanto estas gravuras, as mais antigas, devem ser dos anos 70, dos anos 60, ou dos anos 60, está aqui. Eu coloquei um link no nosso documento, que está aqui, da Tate, onde as primeiras gravuras que ele fez em água forte, portanto são gravuras gravadas em metal, são diferentes das que nós estamos a fazer, da ponta seca, mas em termos de trabalho de linha tem alguma semelhança e são gravuras que ilustram uma história. São na verdade as mais conhecidas, as primeiras gravuras dele. E esta história que ele utiliza para ilustrar já era conhecida na gravura, era uma história que já tinha sido ilustrada antes por outro artista chamado Hogarth. E é uma história que se chama A Rake's Progress e tem a ver com um personagem que viaja e que enriquece de repente e ganha uma fortuna e a história, na verdade, o que ele faz com a fortuna e o seu colapso da sua vida por causa da fortuna. Ele perde tudo, acaba por perder tudo e destruir a sua vida e perder-se em pecado por causa da sua fortuna. No caso das gravuras originais, eu vou-vos mostrar aqui a entrada da Wikipedia do Rake's Progress. O Rake's Progress, isto é o texto em inglês, eu não sei se a Wikipedia tem uma entrada em português, mas pronto, muito rapidamente é uma história que foi ilustrada inicialmente em pintura. No século XVIII, por este artista chamado William Hogarth, que além de pintor também era gravador e fazia, e ficou muito conhecido o trabalho dele em gravura. Portanto, as pinturas são assim, e são pinturas que ilustram vários momentos desta história
em que este personagem quer dizer, é brindado com uma grande fortuna e que depois se destrói a si próprio, tomando várias decisões e esbanjando o dinheiro e no fundo é uma espécie de história sobre o pecado, sobre a tendência que as pessoas têm para errar para se perderem no erro, não é? Isto é a gravura, a versão gravada desta pintura. Vocês notam logo, acho eu, uma coisa óbvia. Este desenho, esta gravura não é copiada exatamente desta pintura, mas é o mesmo assunto, é a mesma cena, os personagens estão a fazer a mesma coisa, no mesmo interior, e há uma coisa muito notória aqui que eu espero que vocês tenham reparado, é que a imagem está invertida, tá? É uma imagem espelho, a gravura é uma imagem espelho da pintura, e tem a ver com esse processo que nós já verificamos que acontece quando nós desenhamos numa chapa, o desenho impresso em papel é sempre invertido em relação ao desenho que fizemos na chapa. E aqui vê-se nitidamente essa diferença. Depois, pronto, esta história é contada em 8 ou 9 momentos. Cada momento da história, cada ilustração tem um título e corresponde a um capítulo da história. E cada capítulo tem um plot que vocês podem até, se tiverem tempo, ler, que é interessante. As gravuras, neste período, também feitas em metal, não sei se consigo ampliar isto muito bem, são feitas com aquele método que nós estávamos a falar a semana passada, da linha cruzada, que cria todas estas tonalidades, sombras, luzes, texturas que a gente vê nas figuras e vê no cenário. É a mesma é a técnica que falámos, que se chama hatching e cross-hatching e que era a única forma de aplicar esse tipo de informação na gravura, não é? Porque até um certo período não havia outra técnica possível para reproduzir mancha em gravura. Depois, daqui a uns minutos, ainda nesta aula, eu vou-vos mostrar uma técnica que faz de facto sombra e que foi inventada pelo artista Goya, o espanhol, pintor também muito conhecido. Portanto, o David Hockney viu estes trabalhos e fez uma espécie de versão autobiográfica desta história. Portanto, o que ele fez foi, usando os mesmos materiais, a técnica de gravura em cobre, ele fez uma série de gravuras que têm títulos ligeiramente diferentes, mas que refletem o mesmo plot, a mesma história, e que, onde ele coloca o personagem, o herói da história, é ele. E ele muda os detalhes para que a história se adapte à vida dele. Neste site da Tate vocês vão ver que podem obter imensa informação sobre a ligação entre o trabalho do Hockney e o trabalho do Hogarth. Vão perceber que os desenhos são de facto interpretações modernas do Hogarth, mas seguem muito a mesma lógica. E todas as gravuras desta série têm sempre um elemento de cor, que neste caso, nesta imagem que estamos a ver, é esta mancha vermelha que está aqui em cima e que é uma mancha que na verdade não é feita de linhas, é feita com aquela técnica que eu agora mencionei, que foi inventada por um outro artista chamado Goya. E eu já vos explico o que isto é. Esta técnica chama-se água-tinta e é um processo bastante complicado, mas muito eficaz para produzir este tipo de mancha que parece uma aguada ou uma aguarela e que pode ter várias intensidades, pode ser muito densa, como está aqui no centro desta área, ou pode ser bastante leve e clarinha, como está aqui nas partes do vermelho mais claro que estão a ver. Esta mancha vermelha
Eu não tenho a certeza absoluta do que estou a dizer, porque tecnicamente eu nunca vi estas chapas ao vivo, mas tenho quase a certeza que este trabalho de mancha que vocês veem aqui, apesar de ter uma cor muito diferente do resto do desenho, foram impressos todos ao mesmo tempo. Portanto, eu tenho a sensação que a mancha vermelha foi tintada e impressa ao mesmo tempo que a mancha preta. E isso é possível fazer-se quando esta área de cor está completamente separada do resto do desenho. Porque, como vocês repararam na semana passada, vocês estavam a tintar a chapa com uma borracha, não é? E depois com aquela pana tarlatana, vocês iam limpando e esfregando a chapa, fazendo com que o fundo ficasse branco e a linha ficasse negra. Esse processo de esfregar impede a separação absoluta de cores. Portanto, se eu puser um vermelho ao lado do preto e depois começar a esfregar tudo, o vermelho e o preto vão se misturar, vão se contaminar e a chapa vai ficar castanha. Mas, se vocês conseguirem isolar uma área do desenho, como esta mancha está aqui feita, e tiverem imenso cuidado quando estão a esfregar com um paninho, com uma tarlatana na zona do vermelho e mantiverem essa zona mesmo completamente separada do preto, vocês conseguem obter esta diferença de cor. E nas outras gravuras dele, vamos ver se eu vos consigo mostrar as outras, vocês notam que há certas zonas onde as cores se misturam e se isso acontece é porque ele estava de facto a tintar tudo na mesma chapa. Vamos ver se conseguimos encontrar aqui um exemplo. Isto é o site dele e tem as gravuras todas desta série. E todas elas têm de facto, estão a ver aqui um bocadinho de castanho, aqui nesta zona. Isto parece-me a mim que foi tudo feito na mesma chapa. Pronto. Não vou jurar, não tenho a certeza absoluta. E isto aqui também está bastante separado desta figura, portanto é possível, tecnicamente era possível fazer estas duas cores, e nesta imagem também a mesma coisa, e nesta também. Há sempre uma ligeira separação entre o vermelho e o preto. E o elemento de cor aqui parece que serve como uma espécie de chamativo, não é? É uma coisa que puxa o olhar para aquela área da imagem e também cria em todas as gravuras uma noção que elas funcionam como uma série. Elas são todas parte de um conjunto, têm todas a mesma paleta, são diferentes, mas todas têm a mesma lógica de composição. Agora, o desenho que vocês estão a fazer na vossa chapa permite, de facto, a separação absoluta de cores. E essa separação absoluta de cores faz com que a gente possa obter, numa impressão dupla, não é? Numa impressão dupla, conseguimos obter pelo menos 3 cores. Imaginem vocês que utilizam um azul para uma chapa e um amarelo para outra chapa. Vocês vão obter, obviamente, linhas azuis num certos sítios e vão obter linhas amarelas noutros sítios, mas também vão obter verdes, porque onde houver subposição de linha, onde uma cor se combina com a outra, vocês vão obter uma cor compósita, uma cor secundária, que no caso do azul e o amarelo é verde, não é? Vou mostrar aqui outra série de gravuras, peço desculpa, já andei mal. Outra série de gravuras que o Hockney fez já mais tarde e que estão no site dele também e que na verdade foram criadas para compor um livro que eles chamam de fólio, mas que é um livro, na verdade é um livro impresso à mão. São gravuras em que as linhas, como por exemplo aqui, as linhas estão demasiado próximas umas das outras, as linhas vermelhas e as azuis não poderiam jamais ser impressas todas na mesma chapa, porque eu não ia conseguir com um pano ir limpar este vermelho e não tocar no azul.
seria absolutamente impossível. Portanto, o que ele fez foi nitidamente, gravou uma chapa com todo o desenho azul e depois gravou outra chapa com o desenho vermelho e imprimiu uma em cima da outra. Neste caso, ele até alternou as letras e, portanto, há de haver uma chapa que só tem o T e o E, e o B e o U por aí fora, e outra que só tem o H, o L e o E por aí fora. E todas as gravuras desta série são feitas assim. Nós temos áreas de cor completamente isolada, em que obviamente só há desenho na chapa azul, aqui. Há aqui um desenho verde que há de ser uma chapa que só tem este desenho verde, mas que ele encaixa ao lado do azul. Há um desenho a vermelho e depois há aqui umas zonas, não muitas, mas algumas, onde ele sobrepõe linha. Portanto, aqui azul e vermelho dá uma espécie de castanho e que se vê nitidamente que uma impressa em cima da outra. Aqui temos mais uma versão, estamos a olhar para quantas chapas, não sei se alguém consegue responder, quantas chapas estão a vocês a ver aqui? Quem se arrisca? Umas 3, talvez. Então temos, talvez mais até, porque há aqui um amarelo. É muito pouco amarelo, não é? Mas está lá. E nós vemos uma chapa verde, em que é nitidamente um verde sempre igual, uma chapa azul, uma chapa laranja escura e uma chapa amarela. E azul, portanto, verde, azul, vermelho, amarelo. Temos quatro matrizes aqui impressas umas em cima das outras. Quando vocês experimentarem imprimir, vão perceber que é um desafio grande conseguir encaixar as impressões exatamente no sítio certo. É possível, há várias maneiras de o fazer. Nós vamos fazer da maneira mais simples e um bocadinho mais a olho, porque mesmo que elas não encaixem exatamente e houver meio milímetro de diferença entre elas, não vai haver grande problema no resultado final da imagem, mas vocês vão perceber que foi assim que ele produziu este trabalho. E a maior parte das gravuras que vocês veem a cores são feitas assim. Neste caso é um trabalho muito, muito focado na linha, é uma linha, na verdade faz lembrar uma linha de lápis, parece um lápis de cera, um lápis de cor, mas é sempre linha. Estas manchas que nós estamos a ver aqui, eu já acho que são outra coisa, mas não tenho a certeza também. Quando eu vejo gravuras e vou aos museus e vejo gravuras, estou sempre a tentar adivinhar como é que elas são feitas, não é? E às vezes adivinho, outras vezes espanto-me se houver acesso à informação técnica, que nem sempre há. A pessoa às vezes descobre métodos que não sabia que podiam ser feitos. Aqui está outra, que tem aqui uma espécie de estudo de linhas, não é? E aqui está uma água tinta, tal mancha, parece uma aguarela, isto é uma água tinta e eu vos mostrarei como é que se faz. Nós não vamos ter tempo, obviamente, de explorar a água tinta neste curso, mas é uma coisa que no futuro, se vocês quiserem experimentar, podem vir ao ateliê aqui em Almada, que é onde eu tenho condições para fazer este trabalho em melhor qualidade. Venham ter comigo às terças-feiras e eu ensino-vos a fazer águas tintas. Aqui temos sempre o verde, o vermelho, o azul, neste caso não há amarelo. São sempre, o facto de ser sempre a mesma paleta e o mesmo registro no desenho, o desenho de linha, o desenho de linha cruzada ou de linha lisa, faz também com que haja uma espécie de uma uniformidade nas imagens que a gente percebe que elas foram construídas como uma série e não como trabalhos individuais. E tudo isto é inspirado no Picasso e por isso é que temos aqui uma reprodução de uma pintura famosa de Picasso, o seu período azul. E pronto. E então, o que eu queria... Posso fazer uma pergunta? Claro. Diga uma coisa, mais ou menos para estes trabalhos do Hockney, a chapa será utilizada, que tamanho é que seria? Isso é uma excelente pergunta. Portanto, se eu for aqui aos Blue Guitar Etching, será que eles me dizem o tamanho das chapas? Dizem aqui em inches. Portanto, esta diz aqui 18 por 20 inches, é grande. Portanto, se a gente fizer aqui... por 40 por Exato.
Exatamente. Tem que se multiplicar por 3, mais ou menos. Portanto, estas gravuras são relativamente grandes, são desenhos relativamente grandes, mas não há assim nenhuma regra sobre que tamanho é que tem que ter uma chapa para se conseguir fazer uma gravura a cores. A única regra é que todas as matrizes, todas as chapas têm que ter exatamente o mesmo tamanho. E o trabalho tem que ser exatamente encaixado. Portanto, quando a gente faz um segundo desenho, ele tem que encaixar exatamente no primeiro, não é? Tem que ser desenhado no sítio certo. E isso no acrílico que nós estamos a usar é muito fácil de fazer, porque vocês reparem, no acrílico nós pomos uma chapa, aquela que eu vos dei nova, em cima da chapa anterior e conseguimos ver o desenho que já lá estava na chapa anterior e ao continuarmos esse desenho, nós temos o guia que está por baixo, por causa da transparência da chapa. Mas se nós estivermos a trabalhar com metal, nós não conseguimos ver nada por baixo. Portanto, tem que haver uma maneira de transferir, uma espécie de esboço. Tem que estar muito bem acertadinho nas arestas da chapa e que tem que ser acertado exatamente no mesmo sítio nas várias chapas. Esse esboço pode ser feito e provavelmente é feito, há várias maneiras de o fazer. Uma das maneiras de o fazer é usar um material do tipo papel químico e fazer um transfer, não é? Uma espécie de um decalque. Papel químico transfere mais ou menos bem para o metal, nem sempre transfere muito bem para o metal, porque o metal não é muito liso e os papéis químicos são feitos para transferir um pó, normalmente azul ou preto, para um outro papel, que é rugoso, portanto o pó agarra-se bem a outro papel. Quando estamos a trabalhar em superfícies muito lisas, isso às vezes é difícil, mas há maneiras de fazer. Inclusive, quando ele trabalha em água forte, que é o caso destas obras, ele nunca está a desenhar no metal diretamente como vocês fariam com a ponta seca. Ele está a desenhar em cima de uma cera que, por sua vez, protege o metal e essa cera recebe melhor o transfer. Portanto, aqui houve algum truque de transferência de um desenho, que até pode ter sido um desenho só de composição. Imaginem, nesta imagem que estamos a ver, ele poderia até só ter feito um guia, um desenho guia, que é basicamente esta caixa com alguma informação, este contorno deste tapete que está aqui, desta figura, destes elementos, mas muito simplificado, que é para depois saber onde é que vai pôr as linhas vermelhas e as azuis e as verdes por aí fora. Vocês não vão sentir esse problema no vosso trabalho, porque estão a trabalhar com acrílico. Pronto, este trabalho de separação de cor faz com que eu possa, ele não fez isso, não é? Porque isto é uma edição em que as cores estavam pré-determinadas, mas eu posso teoricamente trocar as cores cada vez que faço uma impressão. E ao fazer isso eu vou criar uma espécie de nova versão de um desenho em que tudo é diferente. Há outro artista que eu quero explorar nas nossas aulas online, especialmente na próxima vamos ter mais tempo para isso, que é um artista também contemporâneo chamado Dieter Roth. E o Dieter Roth eu vou usar como inspiração para a nossa mini serigrafia, porque o trabalho dele, a cores, é principalmente feito em serigrafia, embora ele tivesse feito, é um artista alemão, conhecido pelo seu trabalho gráfico, é muito prolífero e fez muita gravura diferente, com técnicas diferentes. Mas o trabalho que depois vamos explorar para a semana tem a ver com a aplicação de cores na serigrafia, que é diferente da gravura como estamos a fazer agora. E se vocês virem, eu por exemplo coloquei estas 4 imagens aqui, que são 4 imagens com as mesmas matrizes, portanto é a mesma imagem, exatamente a mesma imagem. Aqui está um bocadinho maior porque a reprodução que eu encontrei era um bocadinho maior, mas são as mesmas matrizes e a única coisa que varia é a paleta. A paleta faz não só com que ele consiga mudar todo o ambiente, todo o mood da imagem, como também pode inverter os valores de claro e de escuro da imagem.
como se a gente estivesse a fazer uma espécie de uma coisa psicadélica na fotografia. Isto faz-se no Photoshop, consegue-se fazer bastante bem no Photoshop. Vocês, eu calculo que não tenham em casa Photoshop. Alguém aqui tem? Sim, eu tenho. Pronto, eu para a semana, na aula online, eu vou fazer umas experiências no Photoshop, mas não é obrigatório ninguém ter. E para produzir a serigrafia, eu vou-vos pedir que me enviem fotografias, vou-vos explicar isto no fim da aula de hoje. Portanto, para a próxima sexta, eu preciso que vocês tenham as chapas desenhadas com desenhos compósitos que encaixam um no outro para fazermos a experiência de impressão dessas imagens. E depois, com esperança que tenhamos tempo de explorar ainda mais uma coisa que tem a ver com a separação dos elementos na gravura, particularmente da cor e da mancha. Eu acho que na próxima aula, se conseguirmos na primeira hora fazermos essas duas impressões a duas cores do trabalho de linha que vocês já desenharam em casa, eu vou experimentar, vou levar umas tintas especiais e uns rolos para tintar essas chapas com cores e vamos fazer uma experiência que é bastante rápida de executar, que é uma coisa que nós chamamos uma monotipia. E eu coloquei aqui uma série de trabalhos, ok? Que começam aqui com as bailarinas do Degas. Não sei se vocês conhecem o Degas, ele é um pintor impressionista muito famoso, que também fazia uma técnica gráfica que se chama a monotipia. E este trabalho que vocês estão a ver aqui é um trabalho, na verdade é um trabalho de pintura, só que é impresso com uma prensa. E é muito simples de fazer. Eu não digo que consigam obter logo um resultado deste género, mas na verdade o processo é simples. É colocar uma película de cor, neste caso preto, numa chapa com um rolo, usando um rolo, tintando toda a chapa com uma superfície completamente uniforme de cor. E depois com qualquer material absorvente, como por exemplo papel de limpar as mãos, cotonetes, a ponta de um lápis que empurra a tinta, com qualquer material que empurre ou que limpa a tinta, vocês desenham na superfície pintada, apagando o preto que lá está. E ao apagarem, criam o desenho, que é um desenho invertido, é um desenho em negativo. Neste caso, ele nitidamente desenhou as bailarinas e desenhou um bocadinho de luz aqui no fundo, para dar uma ideia de que elas estão numa superfície horizontal, num chão, não é? E o desenho é feito com os dedos, com pauzinhos, com qualquer coisa que arrasta a tinta de um lado para o outro, ok? E chama-se isto uma monotipia porque isto não é uma gravura, é uma impressão única de uma coisa pintada numa chapa. Por isso é que se chama monotipo, um monotipo que só se imprime uma vez, só se pode imprimir uma vez. O que é interessante nesta técnica é que uma pessoa pode fazer um desenho do princípio ao fim e fazer uma impressão muito depressa, porque não tem que riscar, não tem que gravar, não tem que processar a matriz. A desvantagem é que só se pode imprimir uma vez, portanto não é reprodutível. Mas no caso do Degas, o trabalho dele em monotipia é um trabalho experimental. Ele fazia este trabalho da mesma maneira que uma pessoa faz um desenho a carvão ou um desenho a lápis, não é? É um desenho rápido que tem esta característica tonal. É extremamente útil para fazer coisas que mostram muita luz e sombra, que são muito dramáticas na sua luz e sombra. Tem o que nós chamamos um chiaroscuro, não é? Portanto, aqui, por exemplo, temos outro exemplo de uma imagem, não é? Também desenhada por apagamento, muito rapidamente e impressa sobre papel. Ele, além de fazer estas imagens a preto e branco, utilizando uma película de cor preta e depois limpando a chapa, ele ainda fazia outra coisa que era
pintar diretamente na chapa com pincel, tal como se estivesse a pintar uma pintura. Este é mais um caso de apagamento em que ele arrasta, vocês notam aqui que ele arrasta com o dedo a tinta de maneira a abrir o branco do fundo e depois provavelmente com uns pauzinhos ou com a ponta de um lápis ele cria estas texturas do cabelo. É um desenho com muito pouco pormenor, mas muito eficaz na produção de volume, da sensação de luz, de iluminação e de volume. Isto é um desenho do David Hockney que eu quis pôr aqui só porque se me pedissem a mim para fazer uma monotipia usando a técnica do Degas e se eu não quisesse desenhar bailarinas e banhistas e figuras humanas, este tipo de desenho poderia ser muito interessante como inspiração para uma monotipia, porque é um desenho a carvão. O carvão tem uma mancha mais ou menos parecida com a da monotipia, embora seja um desenho em positivo, e permite-me explorar as texturas e a iluminação de uma cena, que pode ser, neste caso, uma vista com um conjunto de árvores. E há muitos desenhos dele, muito interessantes, aliás, que eu não consigo abrir aqui porque não... Tenho que tirar. Peço-vos desculpa, mas vou aqui, melhor é ir aqui no site dele e tirar e mostrar-vos os desenhos a carvão, para vocês verem o tipo de efeitos que ele obtém. Madalena, só uma questão. Sim, diz. Quanto tempo é que temos para apagar o desenho até que a tinta seque ou deixe de ser trabalhável? Na verdade vocês têm horas, teriam se pudéssemos ter muitas horas, porque a tinta que eu vou levar é uma tinta à base de óleo. Ok. Eu tenho tinta à base de óleo solúvel em água que também não seca, portanto é uma tinta que não seca, a pessoa pode estar ali horas a trabalhar e ela não seca. Mas eu não tenho infelizmente uma paleta de cores grande dessa tinta, na verdade só tenho preto. Podemos usar essa tinta para fazer uma experiência a preto e depois se calhar usamos uma de óleo para fazer uma cor. Inclusive até podemos fazer uma sobreposição de duas impressões para fazer uma coisa bicolor. Este desenho, vocês estão a ver aqui, não tem a ver com os carvões que eu vos estava a falar, mas reparem que podia ser feito em gravura. Isto não é gravura, é um desenho. Mas podia ser feito em gravura e esta gravura com duas matrizes ia ter uma matriz com o preto, que seria basicamente esta câmara fotográfica e o cabelo da senhora e a pupila dos olhos. O resto era tudo a outra matriz com o castanho, não é? Se quiséssemos fazer isto em gravura. Mas os desenhos a carvão, por exemplo, olhem este desenho, são desenhos muito rápidos, são desenhos onde a pessoa muito rapidamente consegue manchar uma área muito grande de negro e consegue apagar muito facilmente, porque o carvão apaga-se muito facilmente. E portanto são ótimos, é um ótimo material para trabalhar mancha, luz e sombra com grande velocidade, sem grande despesa de tempo. Se eu quisesse transformar isto em monotipia, que eu acho que é um exercício muito giro de fazer, eu tinha que desenhar tudo ao contrário. Eu ia ter que desenhar o céu, basicamente eu ia desenhar o céu e deixar as árvores intactas. Muito difícil de fazer, mas tudo o que é muito difícil de fazer eu acho sempre que é giro de fazer. É giro de fazer. Aqui temos um que já tem cor e já é diferente. Estas texturas são extremamente rápidas e às vezes são mesmo abstratas, não é? A gente vê e sabe que é uma árvore e até consegue adivinhar mais ou menos o tipo de árvore que é. Mas quando a gente vê ao perto são bolinhas e pauzinhos e tracinhos e são coisas muito fluidas, muito fáceis de fazer. Portanto, é uma possível inspiração, não é obrigatório, vocês não têm que usar este artista para fazer uma monotipia, até podem decidir que querem trabalhar mesmo com uma coisa mais do género do Degas. Eu tenho aqui alguns exemplos. Isto é um Degas, estão a ver aqui, já pintado à mão com pincel e com várias cores, com uma paleta, tal e como se fosse uma pintura normal, só que ele, em vez de estar a pintar em tela, ele está a pintar em metal. E depois passa na prensa e a prensa empurra a tinta para o papel. E ao fazer isso,
e vocês vão perceber quando fizerem monotipias, se vocês estiverem a trabalhar com tintas de óleo normais, que são tintas relativamente espessas, mas não tão espessas como as tintas de gravura, a tinta de gravura que a gente usou parece uma graxa, é super espessa, e se eu quisesse usar essa tinta com um pincel, eu não ia ter facilidade em fazer um gesto, uma pincelada com aquilo, que é extremamente espesso. Portanto, quando a gente trabalha com óleos mais líquidos, conseguimos pincelar, mas o lado problemático dessa tinta é quando a gente passa na prensa, a pressão é tão alta que esmaga a pincelada e borra o desenho. E às vezes até produz uns arrastos estranhíssimos no desenho. Tudo isto são coisas que são limitações técnicas que podem ser usadas a vosso favor, se quiserem, não é? E no caso do Degas, ele usava muito, ele não se importava, ele era impressionista, ele não se importava nada que o desenho fosse borrado. Interessava-lhe muito mais a impressão que o desenho faz do que propriamente o detalhe, não é? A cor, o blending da cor e os efeitos que a técnica lhe dava, não é? Portanto, o que é que eu preciso vos mostrar? Preciso vos mostrar alguns exemplos. Vou fazer um stop sharing para vocês me verem numa escala um bocadinho maior, não é? De monotipias, eu tenho aqui trabalhos na oficina, muitos trabalhos feitos com as mesmas técnicas que vocês já experimentaram e vão experimentar. Portanto, isto, por exemplo, estão a ver aqui, é uma ponta seca em acrílico e a mesma ponta seca em acrílico. A diferença aqui é que uma é impressa em cinzento e a outra em preto. É a cor, o resto é exatamente igual. E tem aqui uma ponta seca, vocês vão reparar que tem um fundo amarelo. Em relação, não é a cor do papel. Este fundo amarelo pode ser feito, é um efeito que se pode produzir tintando tal e qual como vocês tintaram a vossa chapa, e assim que está pronta para imprimir, em vez de ir direto para a prensa, vocês têm um rolo com uma cor amarela e passam por cima uma vez e ficam com uma película amarela em cima da película preta, e isso faz-vos esta coisa de bicolor, como por exemplo, que às vezes pode ser muito interessante, como por exemplo aqui. Depois de limpar, não é? Depois de limpar, têm que limpar Ok. o preto para ficarem com a imagem preto e branco, depois é que passam com o rolo. E depois, nas monotipias, eu tenho aqui algumas que encontrei, eu fiz a mesma técnica com duas chapas, a separação de cores, mas os alunos só desenhavam na chapa preta, abrindo a luz do desenho. E eu depois pegava numa chapa lisa, sem nada, e passava uma cor, neste caso vou-vos mostrar é um amarelo, e imprimia o amarelo primeiro e depois logo a seguir o preto por cima. E isso pode dar, como veem aqui, esta chapa está torta, repara a forma que foi mal impressa, não tem problema nenhum, na verdade não incomoda nada, mas isto dá um ambiente, parece um filtro fotográfico, não é? A gente olha para a imagem, ela é quente e o preto é diferente, e o contraste entre o preto e o branco é muito diferente do contraste entre o preto e o amarelo. E até houve alunos que usaram outras cores. Eu tinha aqui outra para vos mostrar onde é que eu pus. Não pus. Deixei na gaveta. Que tinha um azul. Bem, não a tenho. Mas vou-vos mostrar outra coisa. Este trabalho, que não tem composição nenhuma nem planeamento nenhum, foi feito como uma experiência gráfica, portanto o desenho não é propriamente um desenho muito bem conseguido, mas também não era para ser. É um trabalho em que o aluno tintou várias chapas, uma com azul, uma com vermelho, uma com amarelo. E em vez de apagar com os dedos ou com os cotonetes, como eu estava a dizer, ele fez recortes, nós chamamos stencils, não é? Um stencil, um recorte, formas. E os recortes às vezes são de papel e outras vezes são de tecido. Aqui, por exemplo, a tarlatana, que é aquele tecido que nós usamos, produz este tipo de efeito, não é? Porque a gente põe uma tarlatana por cima da chapa azul,
e ela mascara e faz uma forma branca num fundo azul. E depois era imprimir uns em cima dos outros com quem, no fundo, é um bocadinho com quem está a fazer um jam session, em que cada um está a tocar, com é a mesma paleta, mas não há planeamento nenhum, é só seguir um bocadinho a lógica do processo e improvisar e ver o que é que sai. Não é? Portanto, vocês amanhã não, sexta-feira, vamos nos concentrar, vai ser uma aula intensa, vamos começar imediatamente com as impressões das pontas secas para vocês terem uma coisa para levar para casa, que é um processo da ponta seca, com cores, e depois vamos imediatamente atacar as chapas tintadas com cores que podem ser, como vos digo, mais simples, cada um decide como quer fazer, pode ser só, eu vou trabalhar em cima do preto e vou fazer uma imagem apagando, e essa imagem vai ser sempre desenhada à vista, não pode ser desenhada por cima, porque vocês têm a tinta toda preta em cima e não dá para ver, não é? E ao desenhar à vista, vocês vão escolher um assunto fácil de desenhar. Ou que perdoa muito, uma coisa que vos permite improvisar. Portanto, não vão estar agora a fazer um autorretrato, a não ser que tenham uma experiência extraordinária de fazer autorretratos, é mesmo difícil de fazer. Então desenhar uma pessoa em negativo, em que é preciso desenhar o oposto daquilo que nós normalmente desenhamos, ainda mais difícil é de fazer. Portanto, é muito experimental. Nós vamos usar o papel de gravura para as pontas secas e eu vou arranjar um papel intermédio, menos grosso, menos espesso, para fazer as monotipias, para vocês poderem ter muito papel, para fazer muitas experiências. E vamos andando com a prensa para trás e para a frente e partilhando e tintando. Vamos usar um dos mármores da sala para pôr as cores e depois é self-service, não é? Cada pessoa vai e põe a cor na sua chapa, aquilo é muito simples, e volta para a sua mesa e desenha, ou faz recortes com papel de máquina, ou se tiverem ideias, por exemplo, houve alunos meus que trouxeram rendas, não é? Houve alunos meus que trouxeram coisas lisinhas, aqueles papéis dos bolos, tudo que tenha recortes, não é? E ainda há uma coisa que só me ocorreu agora, mas que pode ser muito giro de fazer, que é, além de tintar a chapa, tintar materiais. Vou ver se vos mostro um exemplo. Vou-vos mostrar um exemplo do que eu quero dizer. Vou fazer aqui o share screen outra vez. E podem-se misturar tudo o que vá à prensa, que seja muito fininho. A chapa, mas não só. Uma folha seca, por exemplo. Eu posso pôr tinta numa folha seca e passá-la na prensa. A única regra é que não posso pôr na prensa nada que tenha picos, ou que possa furar o papel, ou que possa estragar o filtro, não é? Eu vou-vos mostrar aqui. Madalena, não sei se posso... Podes, à vontade. Sim, este ano nós fizemos com a professora Berta uma série de experiências, estão-me a fazer lembrar isto que estás agora a sugerir. E então usámos uma coisa que toda a gente tem em casa, que são aquelas cestinhas das cebolas e dos alhos. Acho que podemos todos levar, não é? Porque em princípio temos em casa. E também aqueles pentes do cabelo para fazer, para abrir no preto. Para abrir no preto, exatamente. Não é? Exatamente. Okay. Vou-vos mostrar aqui, é isso mesmo, é o que vocês olharem, que tenham em casa e que pensem, isto se calhar funciona, levam. Se por acaso não funcionar, não funcionou, mas há sempre a possibilidade de funcionar. Por exemplo, aquelas bolhas, aqueles papéis de envolver vidro com bolhazinhas. Vocês estão a ver este trabalho, por exemplo, isto aqui, papéis de bolhazinhas funcionam também, mas muitas vezes rebentam as bolhas quando passa na prensa, não tem problema nenhum. Isto é uma máscara de papel de cenário, amarrotado, com 2 buracos para os olhos e um buraco para a boca. Estava bastante amarrotado e quando a aluna tintou com um rolo
a máscara, a tinta acumula-se mais onde o papel tem dobras e está mais grosso, não é? E faz estas tonalidades todas, parece uma coisa muito elaborada, mas não é, uma coisa muito simples. Isto é a máscara. Foi tintada, na verdade, com duas cores. Ela primeiro experimentou pôr um azul com um rolo muito mole e depois pôs o preto por cima. Isto é um chapéu de palha. Chapéu de palha também com duas cores. Isto já é uma colagem feita em cartão, com papel de alumínio, com papel de bolhas. Estão a ver aqui, papel de bolhas. Fita cola, enfim, não sei, acho que vamos deixar o ateliê todo destruído com estas ideias. Isto são silhuetas recortadas e impressas, depois isto foi uma aluna que fez um livro e depois a gente não encadernou aqui. Mais exemplos de monotipias. Isto aqui, por exemplo, é um trabalho em que é cartão recortado, fios de guita, não é? E depois impresso. Isto é a impressão daquilo que estavam a ver aqui, não é? Põe-se na prensa e passa-se e imprime-se. E ela está a usar até, neste caso, uma imagem no seu iPad para se guiar, para saber onde pôr os objetos para fazer a composição na prensa. Pronto, também os elementos aqui, estes elementos podem ser repetidos, porque são silhuetas que a gente pode tintar outra vez e voltar a usar. É como se cada silhueta fosse uma matriz, mas na verdade o desenho só funciona com tudo em conjunto. Portanto, a gente poderia optar por fazer um desenho como se fosse um puzzle, como se fosse um Lego, em que a gente faz as peças e depois as peças podem mexer no espaço e podem mudar e aglomerar-se de maneiras diferentes. É um mundo, não é? Possibilidades, a monotipia. Eu de vez em quando faço uns workshops. Este ano vou investir, tentar fazê-los aos sábados. Pronto, este é o Instagram da gravura do arco, onde vocês podem ver tudo o que a gente faz. Isto aqui, por exemplo, é um trabalho em água forte e água tinta. Isto, na verdade, é uma cópia de um desenho do Botticelli. Isto é uma cópia de uma tapeçaria medieval, feita por vários alunos em chapas diferentes que são acumulados. A última coisa que eu prometi que vos explicava e que não expliquei é a água tinta. Eu estava aqui à procura de um vídeo onde se pudesse ver uma água tinta aparecer, mas que não demorasse horas. Não é óbvio. Pronto, os trabalhos do Goya, para quem não conhece, são gravuras. São gravuras que são muito conhecidas pelo seu assunto e pela sua técnica também. São séries muito grandes. Eu não me lembro exatamente quantas gravuras tem cada série principal das séries de gravuras do Goya, mas é cerca de 80 chapas cada série. E tem nomes. Há uma série chamada Os Desastres de Guerra, há outra série chamada Os Caprichos. E são gravuras que têm sempre um título. Vamos pôr aqui Goya Caprichos. Os Caprichos, por exemplo, são séries de gravuras que têm sempre um título em baixo. Neste caso, esta placa tem o título lá dentro, mas isto não é frequente. O título costuma estar por baixo. Ele desenha uma janela dentro do cobre, faz o desenho dentro da janela e depois, normalmente por baixo, põe um título. E são imagens, são ilustrações que têm um caráter político e de crítica social e humana, que têm a ver com a sociedade do tempo dele. E são coisas muito, muito famosas e são macabras, no geral. O Goya era uma pessoa em que o trabalho foi se tornando cada vez mais macabro, à medida que ele foi envelhecendo, mais sinistro, tem mais a ver com terror e com medo e com tudo que é mau.
tudo o que é mau nas pessoas. E nestas gravuras há uma espécie de crítica ao clero, crítica à ganância, crítica à violência, crítica aos pecados capitais, não é? À gula, não é? Olha, estes monstros aqui que são meios monstruosos a comer. Aparecem de facto muitos elementos do clero, há assim uma espécie de um acknowledgement de uma realidade que tem a ver com a corrupção da igreja, não é? E todas elas, vocês notam, têm um trabalho de linha, mas também têm mancha, e a mancha é muito fininha, não é linha. A gente vê um picotado, mas não vê linha. E esse trabalho de mancha, que nós chamamos de água tinta, é um trabalho que ele inventou. Tecnicamente não existia. Ele inventou esta maneira de fazer mancha, para poder trabalhar com um pincel. No fundo o que ele queria era poder aplicar a mancha toda por igual e trabalhar com um pincel. E as gravuras são extraordinárias. Nesta search de imagem do Google, eles não estão a apanhar os títulos, mas vale a pena. Vamos ver aqui um exemplo de uma chapa inteira. Pronto. Tem sempre um título, e o título contextualiza o assunto da gravura. E todas elas têm um aspecto muito teatral. Nós chamamos de teatral porque tem uma luz muito forte que vem num certo ponto e que bate nas figuras e projeta sombras, e como se estivéssemos a olhar para um palco, não é? Para uma cena de uma peça de teatro. E são todas feitas da mesma maneira. Há aqui outra que eu acho maravilhosa, que é esta, não é? Que é um burro erudito a ler um livro sobre burros eruditos. E é tudo assim um bocadinho, aqui é a inversão de papéis, não é? O jumento a ser carregado pelo homem. E depois a famosa coleção dos desastres de guerra, que é, nem vos vou mostrar, é assustador. Se quiserem depois veem, tem a ver com crimes de guerra, o horror da violência e da guerra. E se a gente olhar, às vezes é interessante ver o que é uma água tinta, e quisermos saber o que é uma água tinta, como é que é feita, há de facto vídeos que funcionam. Este aqui, espera aí que eu tenho que tirar o som. Este vídeo, não este, o anterior, tem uma espécie de um time-lapse de uma pessoa a fazer uma água tinta. A vantagem é que é mesmo muito rápido de ver, e começa com ele, isto é uma chapa de zinco, é prateada, não é cobre. O Goya trabalhava com cobre, mas o zinco é mais barato e muitas pessoas utilizam o zinco para fazer gravuras porque elas gravam bem com ácidos. E o que ele faz, ele desengordura a chapa polida, e depois aplica, aqui não se vê, mas ele aplica nesta caixa, estão a ver aqui, uma resina em pó, que foi triturada por um moinho, tipo moinho de café, não é? É triturada, é um pó de uma resina que é uma espécie de cola, na verdade, em estado sólido. Essa resina está lá dentro da caixa, e dentro da caixa está uma pá, e não sei se esta é automatizada ou não, mas as caixas, como o Goya inventou, era uma caixa, basicamente uma caixa, tinha ou uma pá lá dentro, ou não tinha nada, era uma caixa que ele podia pegar e abanar, e a poeira de resina lá dentro ficava suspensa no ar. E quando ela estava suspensa no ar, ele enfiava lá dentro uma chapa. E esperava uns minutos, e ao tirar a chapa sai com uma película de poeira. Aqui está branca, não se vê bem porque é um vídeo, mas na verdade é pó. E depois, com um maçarico ou com fogo, ele aquece a parte de baixo da chapa até o pó derreter. Estão a ver o pó derreter? Pronto. E ao derreter, como é resina, há um ponto em que a resina derrete e cola-se, fica uma cola, como se fosse um verniz. Só que as partículas da resina em pó, que são muito pequeninas, ficam agarradas, coladas à chapa, mas não estão... Existem intervalos entre essas partículas,
metal, intervalos em que o metal está exposto. E portanto, se a gente pusesse uma chapa com este granulado de partículas coladas dentro de um ácido, o ácido vai corroer o metal de uma forma não uniforme. Portanto, vai corroer os buracos entre as partículas. As partículas são resistentes ao ácido. Portanto, todos os sítios onde há uma partícula, o metal não corrói. E, portanto, ao fim de uns minutos, ou uns segundos, dependendo do ácido, a chapa transforma-se numa lixa. Fica parecida com uma lixa, que é aquilo que vocês já sabem o que é, quando compram uma lixa para lixar qualquer coisa, que é áspero, não é? Essa aspereza e essa textura capta tinta. Quando a gente imprime, tal e qual como a linha, a gente põe tinta e ao limpar com um pano, a tinta fica presa nos buraquinhos dessa textura. Se os buraquinhos forem muito fundos, a tinta fica presa em grande quantidade. Se forem muito superficiais, a tinta fica presa em menor quantidade e faz um tom mais clarinho. E depois o que o gravador faz é, depois de ter posto aquela textura na chapa, ele vai pintar com um pincel e com um verniz selante tudo o que é suposto ser branco na gravura. No caso do Goya, por exemplo, aqui, ele pintou isto e isto e isto e não pintou mais nada na primeira fase. Depois meteu a chapa no ácido, muito pouco tempo, 30 segundos, o que fosse, tirou-a do ácido, lavou-a, continuou a pintar. E da segunda vez, ele foi pintar este tom intermédio da perna da senhora e desta roupa aqui, este aqui. E depois voltou a meter a chapa no ácido. E a chapa foi gravando mais, exceto os sítios que ele já tapou. Quando tira a chapa do ácido, ao fim de uns minutos, vai pintar talvez um terceiro tom, que eu nem sei se tem, porque isto também tem linha, neste caso não creio que tenha. Neste tem. Tom número 1, que é o branco, tom número 2, depois tem um tom número 3, que é o fundo, e depois o tom número 4, que é as orelhas do burro. Isto parece muito complicado e é super complicado, porque é preciso pintar ao contrário, em negativo, tal e qual como as monotipias do Degas, só que em vez de ser assim imediato, a gente desenha, experimenta e imprime logo, é preciso ir ao ácido 50 vezes. Vai-se tapando, 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 às tantas não se vê nada daquilo que se fez. Uma pessoa chega ao final de um processo de gravação de uma água-tinta e a única coisa que vê é uma placa toda preta. E depois há aquele momento, que é um momento maravilhoso, que eu espero que este vídeo mostre. Vamos andar para a frente, Estela, pôr as coisas no ácido, depois vai pintando mais, pondo no ácido, pintando mais e pondo no ácido. E chega ao fim e tem isto, praticamente não tem nada, só vê preto. E vai limpar o verniz, vai tirar o verniz e preparar a chapa para a impressão. E agora espero que mostre a impressão, senão vamos ficar todos muito irritados. Papel. E aqui está a impressão da água tinta. Por acaso, até mostra. Há muitos vídeos online no YouTube que mostram as águas tintas a sair. É um processo muito bonito, pode ser impresso a várias cores, pode ser impresso sozinho, a preto e branco, ok? Pronto, isso é outro curso, um dia faremos, porque é um trabalho muito, muito demorado, demora muito tempo a fazer. E pronto, e é isto que nós vamos fazer. Portanto, tragam aventais, tragam o que quiserem experimentar para as monotipias, materiais, para tintar ou para mascarar, portanto, papéis, rendas, tudo o que vocês trouxerem vai ficar estragado e pintado. Portanto, não tragam uma renda muito valiosa que depois não se pode usar. Tragam, não precisam de luvas, que eu tenho luvas, vai ser um trabalho à base de óleo, portanto vai ter que se limpar no fim a oficina usando um bocadinho de água ras. Nós temos as janelas todas abertas, portanto em princípio não é muito complicado. E pronto, e acabamos com uma data de trabalhos impressos e na altura, no final, eu falo-vos o que é que eu preciso
para a aula de terça-feira seguinte para fazermos a serigrafia, ok? A serigrafia vai ser feita uma parte por mim, porque a parte do processo de sensibilização tem que ser feita em Almada e, portanto, eu vou fazer por vocês vão me dar o material, eu vou fazer o processo e levo depois as telas para Lisboa para fazermos impressões, ok? Perguntas? Tem perguntas? Não. Muito bem, então muito obrigada e encontramos... Tenho uma pergunta só. Eu dei conta que a minha impressão, ou seja, a chapa que eu fiz na última aula, ficou por desenhar uma parte. Por trás dos brócolos não tenho nada. Esqueci-me, não sei porquê. Sim. Posso redesenhar e imprimir novamente ou vamos Claro. usar só a que já estava? Não, vão redesenhar, vão imprimir as duas chapas ao mesmo tempo, porque o papel tem que estar úmido, tem sempre que imprimir outra vez a primeira. Não vamos imprimir naqueles papéis que lá temos então? Não, vou fazer novos. Ok. Ok? Ok, pronto, então vou Portanto, terminar. Podes terminar. Ok. Então, muito obrigada. Obrigada também pelo pai. Então vá. Até sexta. Até sexta. Bom trabalho. Bem. Tchau. Boa semana.